Vamos continuar com o nosso curso aqui de Octave Online. Nós vamos trabalhar agora com gráficos, certo? Continuando, essa é uma nova forma também de se fazer gráficos, são gráficos de malha. O que é essa classe de malha? Anterior eu tinha explicado a vocês o gráfico de linha, que era com a função plot, a plot 3, porque desenha uma linha no espaço. E o gráfico de malha ele precisa de uma malha, certo? Que ele vai montar. Vamos entender o que é essa malha, ou grade, ou superfície, né? Vamos ver o que é essa malha. Dessa malha, vejo que tem que ver o conceito. O que é o conceito da malha? Eu tenho um plano no solo, o plano XY, e eu vou dizer a altura dos pontos dessa malha, né? Que eu vou interligar os pontos, vai ser o Z. Então eu vou ter que ter uma função. Nesse caso, as variáveis independentes são duas, o x e o y. No anterior a gente tinha dependente o z, dependente era o z, e o x e y era o contrário, precisava do z. Agora não, esse formato é quando eu tenho o x e o y independente e eu vou definir o z. No caso, como a gente representa o z como sendo a altura, né? Então o valor de z depende do valor de x e de y, certo? Então são três passos. Primeiro eu crio uma grade no plano XY, depois eu crio os valores de z e depois eu faço o gráfico. Como é um pouco mais trabalhoso começar a entender, então vamos entender o que é essa grade. Essa grade, vamos dizer que eu tenho um domínio da minha função aqui de menos 1 a 4. Menos 1 a 4. Então a grade eu tenho que criar primeiro todos os pontos dessa matriz. Está aqui, ó. Nesse gráfico aqui embaixo, eu estou fazendo uma densidade, né? A densidade aqui de 1, quer dizer, a resolução de 1, vai poder ter intervalo de 0,1, 0,2, o que eu escolher, mas eu tenho que montar a densidade e eu tenho que montar esses pares de x e de y. No caso, como eu quero o meu domínio, eu vou de menos 1 a 4 no x e de menos 1 a 4 no y, quer dizer, ele pode ser diferente, essa escala aqui, certo? Tanto do x quanto do y. Mas eu tenho que gerar todo esse conjunto de pontos aqui, certo? Como eu vou de menos 1 a 4, incluindo 0, eu tenho 6 pontos. Aí então aqui eu tenho também 6, eu tenho uma matriz de 36 pontos, ou 36 pares. Aí isso eu chamo de grade, ou grid. O que são os conjuntos x? São todos os x, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Todos os x é esse, é uma matriz, no caso 6 por 6. E os y também é uma matriz 6 por 6. Veja que é o primeiro elemento, menos 1 e menos 1. Está aqui, esse elemento. O segundo elemento, 0 e menos 1. 0 e menos 1, é o y. 1 e menos 1, está aqui. O MATLAB, o que teve, ele tem uma função que gera esses pontos para a gente. É o Mesh Grid. O que é que eu faço? Eu dou todos os pontos de x. Nesse caso eu estou fornecendo quem? Que é os pontos de x aqui. Menos 1, quem é? Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Eu passo 6 elementos. E o y? Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. São 6 elementos. Aí ele tem a função Mesh Grid. Preciso fazer ela para criar a minha matriz. Então botei aqui com letra maiúscula e repeti o x e o y para eu ver que é um outro conjunto de pontos. Então esse xx é esse aqui, ó, é essa matriz. E esse segundo y aqui é essa matriz, gerada dessa faixa aqui de x e y, a partir desses pontos aqui, certo? E esse nome xx, yy, xy são nomes de variáveis que eu dei. Isso aqui pode ser A, B, C e D. Só tenho que saber o seguinte, que o que está no primeiro lugar aqui recebe essa matriz. Aqui tem um formato diferente. Até agora eu trabalhei com vocês usando uma variável no lado esquerdo. Agora eu estou colocando do lado esquerdo, estou colocando o quê? Duas variáveis. Aí então eu peguei o colchete para dizer que é uma matriz. Então ele vai me resultar desse meu comando de atribuição são duas variáveis, uma em x e outra em y. Então o Octave, MATLAB, essa linguagem, ela não precisa ter uma única variável do lado esquerdo.
eu posso também ter matriz mais de um resultado. Quem já trabalhou com linguagem C, quando faz o return lá da função, só retorna um parâmetro. No caso aqui, ele pode retornar mais de um parâmetro, certo? Essa linguagem. Então, esse é o primeiro passo. Dessa grade que eu obtive, está aqui a função que eu estou explicando, ó, mesh grid. Dessa mesh grid, está aqui melhor aqui, ó, está o meu xy, o xy original e a função aqui xy é a matriz, que é exatamente esse aqui. Eu já botei a variável aqui, o nome da variável que eu usei, xxyy. Então é primordial eu ter que chamar qualquer gráfico tridimensional que eu vou usar malha, eu tenho que chamar essa função mesh grid para ele gerar a minha grade. Próximo passo. Passo 2. Passo 2 é que eu vou calcular a minha função z, minha altura z. Então vamos ver, eu quero a função de x, onde meu f de xy é 10 seno de 50x mais 2y². Isso é uma função genérica que eu inventei aí, tá certo? Então esse aqui é o meu z, que é o resultado da minha função. Olha o gráfico aqui, já está falando do gráfico. Tá vendo que a gente chama de malha? São isso aqui, ó. Esse ponto f de x são interseção desses pontos aqui. Então eu tenho uma função que interliga esses pontos, mas veja que eu tenho uma altura z, que é isso aqui, o z. Vamos olhar para o programa, o código aqui, ó. Eu defini de menos 1 a 4, intervalo de 0,5, tem mais pontos do que a mostrei anteriormente, porque intervalo de 0,5 é a resolução dessa minha grade aqui. O y também tem a mesma escala, tá quadrática aqui. E eu tenho o meu resultado, x e o y. O xx e o y são os pontos da minha grade. O mesh grid é a função clássica, que ele vai fazer isso. Mesh grid. O z, que é essa função x, vai retornar o quê? 10 vezes seno de d, certo? Seno de d, que eu usei em radiano, em graus, 50xx. Eu estou pegando, aqui está em radianos, certo? Essa função, ou em radianos, desculpa, está em graus, confundido, que é seno d. Então usei a função seno d, que está aqui a função seno d. O y elevei ao quadrado, que é aqui, e multipliquei por 2, certo? Quando eu tenho um z, eu vou chamar agora efetivamente a função que vai desenhar o gráfico. Agora que eu tenho a função que desenha o gráfico, que é esse mesh aqui, que é o terceiro passo. O passo 3 é chamar a função mesh, certo? Que não está explicado. Então, aqui é só um rótulo para escrever o x e o z. Bora ver essa função lá. Mas eu vou adiantar a vocês o seguinte. Eu tenho outras funções com uma forma que eu faço o desenho. Eu vou brincar com elas aqui um pouco, tá certo? Eu tenho outras funções que faz como é que ele interliga os pontos. Vamos ver aqui. Já tem uma função aqui. Já tenho deixado ela prontinha aqui para vocês. Está aqui a função mesh grid, certo? Está aqui a função mesh grid daquele programa. Tá vendo que ele desenhou aqui, ó, aquela função. Ah, mas eu posso alterar. Tem uma função chamada de sulf. É como ele interliga. Então eu tenho uma função chamada de sulf. Ó, salvar, executar. Vê, ó, os pontos são o mesmo. É só a forma que vai desenhar. Essas cores aqui, esse padrão aqui, ele pode fazer tudo isso aqui. Esse padrão pode ser feito, as cores todinho eu posso escolher. Tem um formato, vocês estudam, vejam lá no help, no doc, vocês vejam esse padrão aqui de cores, certo? Bom, outra função, tem um sulf, tem uma função, tem a função aqui que ela coloca mesh z, mesh vem de inglês de malha, mesh z, ele vai em cada ponto, ele vai colocar a linha z. Então vou dar um run aqui e executo aqui. Tá vendo? Em cada ponto embaixo ele vai desenhar a referência ao gráfico que você está colocando. Tem também linhas equipotenciais. Não sei se vocês já viram essas linhas. Ele que tem o mesmo valor, geralmente usa muito em terrenos, plotar, para ver
em eletrônica aqui. Então ele traça embaixo as linhas que tem o mesmo valor. Então aqui embaixo a gente pode dar o comando View e mudar esse ângulo aqui de visualização. Então tem outra contorno. Você pronuncia contorno. Salvar. Vocês olhem no Help, no Dock, vocês veem todas as instruções. Ele pegou o gráfico das linhas equipotenciais. Então aqui está tudo do plano, compactado, como fosse aquelas linhas, e ele botou como se fosse o mesmo nível, o mesmo potencial. Isso é muito usado em campo elétrico, para ver o potencial do campo elétrico, de temperatura, ver gradientes, usado também em terrenos, em plantas, elevações, montanhas e vales, quando vai construir, fazer construção civil, usa também esse tipo aqui, certo? Colorido mesmo é tem também o Surface. Aqui é só a superfície de cima, é só o Surf. Aqui mostra só a superfície. O Surf é que ele faz colorido de cima, mas eu posso mudar todas as cores. Vamos fazer uma mudança aqui. Deixa eu pegar aqui, acender, vou levar aqui duas vezes. Eu vou botar aqui 100. Vai dar 12, tem uma dobrazinha aqui. Então existem diversas funções que eu posso trabalhar. E exemplos também, né? Vou botar aqui Dock Mesh. Que aqui ele vai me dar um link que eu clico. Vou lá no manual online dele. Mesh está aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Plot 3D, nós temos aqui, ó. Ele está dando os mesh. Dá alguns exemplos como fazer, está mostrando funções. Vocês podem pegar, reproduzir. Também tem o Surf, que ele vai dar alguns exemplos. Isso aqui são funções também, tudo são funções que você vai buscar, certo? Entendeu? Você quer fazer um gráficozinho bonitinho, tá aqui, ó. Um chapéu, tá vendo? É só chegar aqui, selecionar, Ctrl C, vou lá para o meu gráfico, venho na área de cálculo aqui, Ctrl V, Enter. Desenho o meu gráficozinho aí. Ele está dizendo que tem um ponto, é que ele está dizendo aqui, porque nesse Octave Online ele tem uma limitação de pontos, certo? Se você usar o seu Octave offline, instalado no seu computador, não vai ter essa limitação, porque por causa do servidor para compartilhar com vários alunos, ele deu uma limitação. Aí você pode tentar, aí tiver uma conta institucional lá da universidade, tem mais área lá de memória, você pode também fazer o pedido instantâneo lá, pede ao professor lá que você precisa de mais espaço. Mas, só para exibir o exemplo aqui, tá vendo? Então esse surf aqui, vamos voltar para lá. Eu posso usar view, mesma coisa, view, 60, 30. Ele está dizendo, porque ele está reclamando que o comando é muito grande. Vou dar, limpar as funções aqui. Se ele vai renderizar, não renderizou, é porque ele está reclamando de espaço mesmo, certo? Mas no Octave Offline você consegue ter espaço. É mais só para gráfico. Tá vendo aqui? Posso ter outros. Cadê aquele primeiro? Tá aqui. Tem um CLF aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um Ctrl C. A função Color Map. Tá vendo? Você pode ir atrás da função Color Map e achar outras funções. Vamos botar esse gráfico aqui. Bora ver se ele roda aqui. Mesmo. Vou limpar aqui. Clear. Close all. Limpar
tudo. Liberar todas as memórias, todos os passos. Não deu aqui, então não seguiu. Nem todos os comandos tem que olhar o manual do... mas a gente pode ver aqui, ó, Color Map, tá vendo? Então vem um Color Map. Nem todas as funções são implementadas no meu Octave Online. Color Map, a gente vai ver Color Map. Tem algumas combinações já prontas aqui, eu posso fazer a minha, certo? Eu posso montar, tem algumas cores, aí você... Ó, os mapas de cores, ó, que faz escolher, pode desenhar, pode fazer matriz, você mesmo pode montar. Então se você tiver tempo e fazer isso aí de acordo com o seu gráfico, com o seu trabalho, que você vai fazer publicação, botar numa revista, como você vai precisar, você bota essas cores aí de acordo com o que você quer. E não esquecer que nós temos o manual do Octave, certo? Do Octave Online, que eu posso pegar o PDF, já está lá na área, lá na sala de aula, o PDF, que você pode ver todas essas funções aí com o manual. Voltando aqui para o nosso aula aqui. Pois pronto, então eu tenho esses gráficos de linha, certo? As funções aqui. Alguns gráficos, exemplo aqui, ó. O scatter, que ele bota só um pontinho, o scatter. Se botar vocês. Um exemplo aqui, contorno 3D, ele dá só os contornos tridimensional. O contorno ele faz só bidimensional. Aí contorno 3, ele faz. Onde é que eu vejo? Aqui, ó. Em vez de usar surfer, scatter é haste. É o gráfico de haste. Aqui eu botei 3, tem que ser o 3, é 3. Tá aqui. Porque o scatter faz bidimensional. O scatter 3 faz tridimensional. Ele reclamou que eu botei um parâmetro a mais. Certo? E o outro é o contour 3. Contour 3. E executa. Tá aqui. Faz o contorno tridimensional. Mais algumas funções que nós temos aqui. Então tem isso aqui a função. O Mesh Z, já passei para vocês. E aqui é bem simples aqui terminar todas essas funções aqui. Certo? Antes disso, eu trouxe para vocês aqui também alguns gráficos aqui. Já tinha feito aqui antes, preparei uns gráficos e vou executar aqui, ó. Fiz um mesh aqui, todos alguns meshes aqui foram aqueles do exemplo, certo? Como eu fiz aqueles gráficos que estão lá naquela figura, tá todos eles aqui, ó, os gráficos estão aqui. Aí vocês param o vídeo e vê, copia esse código aqui que eu estou utilizando aqui, tá certo? É só pegar esse código, digitar no seu computador e você vai reproduzir essas figuras. Também fiz um gráfico também, os gráficos especiais, tá aqui, ó. Eu fiz várias figuras, ó, cilindro, aqui botei uma esfera, um cilindro. Aí aqui eu fiz um de bar. Fiz alguns gráficozinhos, uns enfeites aqui para mostrar a vocês as funções aqui. Você peguei de um exemplo. Aqui, ó. Só pegar o exemplo, você pega aquele exemplo, você começa a montar e faz alteração. Um globo. Aqui a esfera ele já gera os pontos, não precisa fazer o mesh grid, porque já tenho uma esfera pronta. Tá vendo que não fiz o mesh grid, certo? Aí desse cilindro já tem a haste, né? Que eu tenho a haste aqui. Tem 3-dimensional, que ele bota o ponto e bota aqui aqui embaixo, no plano XY, a referência. Para quando ficar seguindo ali, eu sei onde ele bate. Outro gráfico aqui também, usando a função, mesh, isso aqui é uma paleta, as aletas aqui de cores, girando o seno. Agora, o que é que vocês também têm que ver?
o texto. Eu tenho que fazer também o texto 3. Vamos pegar esse gráfico, não ficou bom não. Vamos pegar esse aqui, o stem aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou executar só esse aqui. Executei só esse último aqui, tá certo? Eu vou dar um texto. O que é que o texto do Prot aprendeu? Tem que dar o X e Y. No caso, vamos dizer que eu quero botar ele escrever aqui, ó, o X, tá aqui o X, ó. Vou botar aqui o X nessa coordenada, vou botar aqui em 1. O Y eu vou botar em menos 0,5 e o Z eu vou botar 5. Ó, 1 menos 0,5 no Y. O Z, vou botar a altura aqui 5. Vou escrever o meu nome aqui. Certo? Escrevi meu nome aqui. Eu quero botar aqui mudar o tamanho. Ou a cor. Vírgula. Vou botar o parâmetro. Color. Vírgula. Deixa eu mexer a câmera aqui. Head. Color. Vírgula. Head. Tá aí. Eu quero mudar o tamanho da minha fonte. Vírgula. Fonte. Size. Vírgula. O padrão normal da fonte. Eu acho que o normal dele é 10. É 10. Eu vou botar o dobro. 20. Vou botar uma fonte maior. Já tem um parênteses fechando. Vou ter um nome maior. Por que o meu nome ele ficou com o menor? Porque ele está escrevendo tudo por cima. Se eu botar aqui um Ctrl C, eu vou botar aqui no meu código, Ctrl V, vou dar apagar toda essa minha linha aqui, close all, CLC, fechar a memória, fechei os gráficos, fechei tudo. E vou agora copiar de volta aqui, quero executar só isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, na comando calculador, Enter. Escrevi meu nome aí. Pronto. É o gráfico que ele escreveu aqui no final. Certo? Então esse é o gráfico que eu tenho aqui. Eu botei altura, Z. Quando vou dar o view, deixa eu botar aqui o view 6030. Eu vejo que o nome também vai ver no XY. Eu dei o giro ali, peguei do outro lado. Mas o nome, aí quando eu girei, o nome agora tá sobreposto. Eu tenho que talvez levantar o Z. Então isso aí, vocês têm que ir experimentando essa posição. Matemático, é fixo, né, a posição. Mas você pode fazer o teste. Essa ferramenta vocês podem fazer o teste. Ok? Então por hoje é só essa parte aqui de gráficos. Certo? Encerramos essa parte de gráfico aqui, tridimensional usando Mario. E até a próxima aula de Octavian.